O esquema de corrupção das emendas foi desmascarado. Flávio Dino revelou um escândalo envolvendo um deputado que direcionava dinheiro público para um hospital, enquanto um secretário cobrava 6% de propina. Quem são os envolvidos e quais as consequências desse caso? Enquanto a extrema-direita segue espalhando fake news, a AGU entrou em ação e notificou a Meta para retirar do ar um deepfake criminoso de Alckmin. Se não obedecer, a empresa pode sofrer consequências. Gilmar Mendes mandou um recado direto para quem ainda tenta passar pano para o 8 de janeiro e deixou claro: os golpistas não terão anistia. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O ministro Flávio Dino afirmou que existem consistentes indícios do desvio de recursos públicos de emenda indicada pelo deputado federal Afonso Mota, destinada ao Hospital Ana Nery, em Santa Cruz do Sul. De acordo com dados do portal Transparência, foi destinado em 2023 uma emenda no valor de R$ 199 mil para o hospital. Mas a PF afirma que foi enviado repasses maiores, totalizando R$ 1 milhão. Ainda segundo o portal, o hospital recebeu mais de R$ 3 milhões em emendas nos últimos 10 anos. A investigação aponta a participação do secretário Lino Rogério no esquema de captação de emendas, onde, em troca de uma comissão de 6%, era facilitado o desvio de recursos destinados a projetos públicos. Um verdadeiro esquema de propina. Na transcrição de conversas de WhatsApp entre os supostos envolvidos, inclusive com um lobista, é sugerido o desvio das emendas mediante o pagamento. Nesta quinta-feira, Dino afastou o chefe de gabinete e autorizou buscas contra Lino e Cliver André Figgenbaum, diretor administrativo e financeiro da Metroplan. Além disso, celulares e computadores foram apreendidos e até R$ 509 mil dos investigados foram bloqueados. Agora, a PF apura se Afonso Mota tinha conhecimento das falcatruas. A Meta está obrigada a retirar mais uma fake news criminosa da direita. Será que a plataforma vai cumprir a ordem ou desafiar as autoridades brasileiras? Entenda os detalhes. A AGU notificou extrajudicialmente a Meta, controladora do Facebook e Instagram, exigindo a remoção de um vídeo manipulado por inteligência artificial do vice-presidente Geraldo Alckmin. A notificação solicita a remoção do conteúdo em 24 horas e classifica o conteúdo como desinformação. O vídeo manipula uma suposta entrevista do vice-presidente sobre o uso do dinheiro público. Caso não acatem a solicitação, a AGU pede que o conteúdo seja marcado como "o vídeo foi gerado por inteligência artificial, conteúdo alterado ou sintético". O documento alerta que a plataforma pode ser responsabilizada se não remover o conteúdo falso após a notificação. Não é a primeira vez que vídeos deepfake são disseminados nas redes sociais pela extrema-direita. Recentemente, após ser notificado pela AGU, o TikTok removeu vídeos manipulados por inteligência artificial do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele veio a público desmentir as informações e alertar os usuários para não confiarem em conteúdos que não sejam de sua conta oficial. Gilmar Mendes antecipa a reviravolta e afirma que quem defende anistia vai mudar de ideia após as denúncias da PGR. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declarou à CNN que a Constituição não permite anistia para crimes cometidos por grupos armados contra a ordem pública. Mendes também confirmou que o tribunal não deixará de tomar decisão sobre a possível condenação de Jair Bolsonaro, indiciado com outras 39 pessoas no inquérito do golpe. Segundo ele, não há dúvidas de que, se for o caso, dentro das balizas do Estado de Direito de proferir um juízo condenatório, o tribunal saberá fazê-lo com toda a responsabilidade. Sem citar nomes, o ministro disse acreditar que haverá uma mudança de opinião daqueles que discordam das condenações por tentativa de golpe depois que a PGR denunciar políticos que incentivaram os atos criminosos. Provavelmente foi uma indireta ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que, além de minimizar os atos golpistas, vem acenando aos bolsonaristas. Gilmar Mendes também elogiou o trabalho da Polícia Federal. Para ele, a PF fez uma importante investigação ao revelar uma série de tramas, discussões, de filmetes de reuniões que dão base para essa discussão e que agora será analisado a partir da perspectiva do Procurador-Geral da República.
E enquanto o STF mantém a pressão contra os golpistas, uma grande vitória foi conquistada na educação. O TCU liberou os 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia, garantindo o pagamento do incentivo financeiro para estudantes do ensino médio. Os ministros do TCU determinaram que o governo encontre uma solução junto ao Congresso para incluir o programa no orçamento de 2025 em até 120 dias. Neste mês, será pago R$1.000 para o estudante que concluir cada série do ensino médio, R$200 para os formandos do ensino médio que tenham feito o Enem e R$200 para os matriculados que frequentam as aulas. Em janeiro, a Corte de Contas havia travado os recursos do programa, o que inviabilizaria a continuidade da iniciativa do governo federal voltada para a educação básica. Agora, com a liberação, o governo poderá utilizar temporariamente os fundos privados para garantir os pagamentos, enquanto o Congresso analisa a proposta. A liberação foi aprovada por ampla maioria, com exceção do ministro bolsonarista Jorge Oliveira, que tentou barrar mais essa conquista para a educação. O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, comemorou em suas redes sociais. Vitória da educação brasileira. O Tribunal de Contas da União desbloqueou os recursos para o pagamento do Pé de Meia. Portanto, aos quase 4 milhões de alunos, queremos dizer que nós vamos agora pagar a primeira parcela daqueles que passaram de ano, concluíram o ano do ensino médio, daqueles R$1.000 serão depositados ainda no mês de fevereiro nas suas contas. E um detalhe importante no tropeço do novo presidente da Câmara. Ontem, Hugo Mota recebeu a esposa de um condenado pelo terrorismo praticado no dia 8 de janeiro, mas essa história tem um detalhe que ninguém esperava. Na última quarta-feira, Hugo Mota recebeu na Câmara a mulher de um preso do 8 de janeiro, condenado a 14 anos de prisão por invasão violenta e depredação do Palácio do Planalto. Se trata do caminhoneiro Ezequiel Ferreira Luiz, que rompeu a tornozeleira eletrônica assim que recebeu a ordem de prisão, que segue em aberto até hoje. Ele nunca mais foi encontrado e está na lista de criminosos foragidos. A lista de pessoas autorizadas a andar armadas revela que Ezequiel tem 2 armas em seu nome, uma pistola PT-380 e um rifle semiautomático. Delação de Mauro Cid já havia revelado que os golpistas se preparavam para enfrentar a posse de Lula com armamento pesado. Agora, bolsonaristas estão usando as famílias dos presos para comover a população. E, ao que tudo indica, Hugo Mota, que anda flertando com o bolsonarismo, também aderiu à tática. O relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca, está no Brasil para investigar denúncias de violações à liberdade de expressão feitas por parlamentares de oposição. Porém, os casos que a oposição considera violações da liberdade de expressão estão sendo combatidos com a apresentação de fatos concretos de como a extrema-direita utiliza a desinformação para abalar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Nesta quarta-feira, o relator da Organização dos Estados Americanos, na qual o Brasil é membro, se reuniu com senadores onde recebeu o relatório das investigações do Congresso Nacional sobre os ataques às sedes dos 3 poderes, em 8 de janeiro de 2022. Ou seja, o nosso relatório ele foi um relatório conclusivo que eu entrego ao senhor neste momento com os meus colegas, né, que são, na verdade, 3 volumes, né? Volume 1, volume 2 e volume 3. Segura aqui, gente. Temos, portanto, aí um pouquinho de material para o senhor ler, né? O relatório entregue pela senadora do PSD do Maranhão, Elisiane Gama, que foi relatora da CPMI do 8 de janeiro, foi apenas uma amostra do combate à desinformação da extrema-direita no Brasil. Agora, no início do governo do presidente Lula, nós tivemos, então, a ida de um grupo de parlamentares da extrema-direita fazendo a apresentação de um relatório de que estaria acontecendo no Brasil ataques à liberdade de expressão. E eu não vou repetir, porque os meus colegas já fizeram, inclusive, um relato histórico do que nós já vivenciamos no Brasil. Em função de todos esses ataques que nós, na verdade, vivenciamos, houve um aprimoramento da legislação brasileira em relação a fake news. E aí nós tivemos, e há
Jandira Fegali lembrou muito bem, não é? Eu diria, uma substituição da Lei de Segurança Militar, que é uma lei que data do período da ditadura militar no Brasil, para que nós pudéssemos brecar o avanço de fake news no Brasil. Inclusive, hoje, a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro se dá por conta disso, né? De uma apresentação, de uma instabilidade, sem apresentar para isso nenhuma prova do processo de segurança eleitoral no Brasil, né? Do voto eletrônico. Então, esse aprimoramento da fake news, da lei da fake news, ela se deu para brecar esse avanço da fake news, porque a mentira, ela evidencia o que nós acompanhamos aqui no 8 de janeiro. Então, esse é um cenário que nós vivenciamos no Brasil. Ou seja, hoje nós estamos vivendo isso mais uma vez, mas não mais, é um fato estimulado, não é? Pela autoridade máxima do Brasil, que é o presidente da República, o presidente Lula atual, ele combate, na verdade, a fake news no Brasil. Então, é esse o cenário que nós estamos hoje vivenciando. E no relatório da CPMI, doutor Pedro, nós colocamos exatamente todos esses elementos. Nós fizemos uma investigação apurada, aprofundada, que tivemos o indiciamento de 62 pessoas, dentre elas agentes políticos, integrantes da alta cúpula das Forças Armadas do Brasil, dentre eles generais, 4 estrelas no Brasil, e que nós tivemos apenas menos de 3 meses de investigação, e nesse pouco espaço de tempo... Não, a CPI... 5 meses. Durante esse pouco tempo de investigação, nós não conseguimos aprofundar como gostaríamos, mas a Polícia Federal vem confirmando dia após dia o que consta no nosso relatório. Então, eu quero finalizar a minha fala entregando ao senhor esse relatório e dizendo que, nas investigações da Polícia Federal, nós tivemos mais recentemente o indiciamento de 38 pessoas, dentre elas nós tivemos 14 pessoas, não me foge a memória, que também constam no nosso relatório, dentre eles o ex-presidente da República. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.